se arrependido do que tinha feito o homem, e não tinha mais nenhum pai que se levantasse. De repente Deus foi lá, olhou Noé e achou um pai para toda a raça humana. E a Bíblia fala que Noé achou graça diante de Deus. Ele achou graça, ele era um homem justo no meio daquela geração, e ele se tornou pai de uma geração inteira. Ele e os filhos dele foram para um barco, que vocês sabem que é a arca. Lá eles ficaram protegidos com a proteção do pai, foram ensinados, tratados. Quando saíram mais tarde, Deus começou a levantar outros homens como Abraão. Abraão se tornou mais uma vez o pai de uma grande nação, vocês leram já. E a Bíblia fala que Abraão era filho de Tera, que era filho de Naor, que era dos descendentes de Noé. Lá em Gênesis 18, 19, você não precisa abrir, só anote. Depois de Abraão vieram Isaac, Jacó, e mais 12 filhos que se tornaram 12 tribos. E por toda a história Deus foi passando, pai para filho, filho para outro, para outro, para outro. Foram se levantando gerações inteiras. Das 12 tribos, cada tribo tinha um pai. Cada filho daqueles que se tornaram as 12 tribos, se tornaram pais de pessoas. 75 pessoas foram para o Egito cativos. E quando estavam no Egito, começaram a ser oprimidos por Faraó. Nessa época, Deus levantou um outro pai da nação de Israel, chamado Moisés. Vocês também conhecem a história. Moisés foi o pai daquela geração, levou aquela geração para fora do Egito a andar pelo deserto. Quantos e quantos filhos nasceram naquele tempo, se levantando e levando adiante. Moisés levantou homens que foram chamados para um sacerdócio. Um deles era Arão. Se você for ler na Bíblia, Arão servia com os seus filhos, porque o sacerdócio era passado de pai para filho. Não tinha como passar de outra forma, só assim. E Arão serviu a Deus como sacerdote e levantou seus filhos. Por outro lado, também se levantou uma das tribos como levita, a tribo de Levi, que também servia como levita com os seus filhos. Então a ordem de Deus funciona assim, pai para filho. Não existe uma ordem diferente. Não existe um modo diferente de você crescer em Deus, se você não estiver debaixo de uma proteção de um pai ou de uma mãe espiritual. E eu sei que muitas pessoas aqui no nosso meio, até mesmo aqueles que já estão há algum tempo na igreja, não tinham noção disso. Mas hoje você vai sair daqui tendo noção disso, e você vai começar a honrar o teu pai espiritual. Você vai começar a honrar a tua mãe espiritual. Sabe por quê? Porque ele e ela são aqueles que geraram você e continuam gerando. Uma gravidez dura 9 meses. 9 meses é o tempo de gestação. Eu ministrei para as meninas, agora tivemos uma vigília nessa semana aqui, ontem. E eu estava falando sobre mulheres de Deus, da Bíblia, que não são conhecidas, que não são famosas. E se você for olhar lá em Êxodo, você vai ver 2 mulheres que fizeram um papel importantíssimo no plano de Deus, que é Sifrá e Puá. Ainda falei para elas, anotem aí que quando vocês tiverem os filhos de vocês podem colocar esse nome. Sifrá e Puá, 2 parteiras. A Bíblia fala assim que elas desobedeceram a Faraó e continuaram fazendo com que as hebreias dessem à luz a meninos. E elas vão até Faraó chama e fala: por que vocês fizeram isso? Elas falam assim: não, é porque as mulheres hebreias são fortes, são vigorosas. E quando nós vamos para matar os meninos, elas já deram à luz. E assim elas serviram como instrumento nas mãos de Deus para fazer uma geração se levantar. E lá nesses mesmos versículos fala assim a Bíblia, que o povo cresceu muito, se multiplicou. Glória a Deus por essas mulheres. Então aquela que gera, que engravida de uma pessoa, é um pai e uma mãe espiritual. E eu tenho falado muito, eu tenho certeza que muitos já ouviram falar nas reuniões de quarta, tudo. Tenho falado com meus discípulos e pessoas, porque isso tem causado uma revolução dentro de mim. Deus tem me levado a um entendimento, uma responsabilidade muito maior.
tem me mostrado que não sou apenas um líder. Líder você acha em muitos lugares, querido. Você acha líderes em empresas, há um líder lá. Dentro da tua sala da faculdade você vai encontrar um líder, aquela pessoa que está sempre à frente. Você acha líderes em tantos lugares. No time de futebol tem sempre um líder. Enfim, líder você acha em todos os lugares. Mas pai e mãe você não acha em lugar nenhum. Sabe aonde que você acha? Aqui. Isso eu tenho aprendido e entendido. E há um mover sobrenatural quando nós começamos a entender isso. Primeiro existe um relacionamento de pai para filho. Quando você entende que é pai e mãe espiritual, você não trata mais a pessoa apenas como líder, que nem eu falei, mas você trata com carinho de pai e mãe. Vou dar alguns exemplos para vocês de relacionamento da Bíblia. 2 Reis 2:12. Eu não vou ler, você pode só anotar, tá, querido? 2 Reis 2:12 fala assim que quando Elias foi arrebatado na carruagem de fogo, Eliseu olhou para ele, e Eliseu, você vai ver lá que Eliseu não falou: meu profeta, meu líder, meu discipulador. Eliseu não falou isso. Sabe o que Eliseu falou? Meu pai, meu pai. Porque ele entendeu que ele era pai dele, espiritual. Quando Paulo escreve a Timóteo ou a Tito, vocês podem ler lá em 1 Timóteo 1:2, ele nunca se refere a eles como meu aluno, como meu discípulo, como meu aprendiz. Nunca. Ele sempre fala: meu filho amado, meu filho na fé. Porque ele entendia essa relação pai e filho espirituais. Dentro disso existe uma herança que o pai passa para o filho. Se você tem um relacionamento de pai e filho, algo que há sobre a vida do teu pai vai passar para você. Como eu falei, nós somos reflexos dos nossos pais. E também assim no nível espiritual. Moisés passou um legado a Josué. Josué viveu a vida inteira dele na cola de Moisés, aprendendo, andando com ele, querendo fazer aquilo que ele fazia. E chegou um tempo lá na frente, onde Moisés passou a liderança dele, o legado dele, para quem? Para o seu filho espiritual, que era Josué. Eu quero que você anote aí, Números 27, 15 a 20. Eu até vou ler. Números. Fala assim, Números 27, de 15 a 20. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e consumador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Moisés falando do filho espiritual dele, dizendo para Deus: Deus, derrama sobre ele autoridade, para que ele possa levar esse povo adiante. Moisés estava passando o cajado para ele, dizendo: meu filho vai continuar. E você vê que uma das coisas que me chamou a atenção em Josué, se você for ler em Josué 1, lá nos primeiros versículos fala assim: Josué, filho de Num e servo de Moisés. Josué tinha paternidade e era servo. Nós que somos filhos espirituais, nós temos que ter paternidade
e servir aos nossos pais. Há um tempo de serviço, há um tempo de ministério.